Vilma Birelli, nesse dia tão especial, 25 de março, aqui no Clube Inspira. E aqui com a gente tem uma pessoa maravilhosa que você vai conhecer. Estamos com a Juliana Zanirato. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Eu gostaria muito que se apresentasse, falasse um pouco sobre você e depois nós vamos aqui discorrer algumas perguntas sobre o seu negócio. Bom dia, Vilma, obrigada pela oportunidade. E quando a gente fala quem é você, é uma pergunta tão difícil, né? É difícil. Eu sou a Juliana, eu sou mãe de 3 crianças, né? Do Yuri, do Leonardo e da Beatriz. Sou esposa do Caio, sou uma empresária no ramo de construção civil. Sou artista, porque eu adoro artesanato, sou criativa, sou uma pessoa intensa. Olha, isso é muito bom, sabe por quê, Juliana? As pessoas intensas são as que mais criam e as que mais dão resultado, viu? Eu vivo intensamente. Isso é maravilhoso. E sobre as divisórias Harmonia, que é o seu negócio, ela é especializada no segmento de acabamentos para construção civil leve. Qual é o diferencial dela? Hoje a gente tem no mercado, né, um vasto, amplo de materiais para esse segmento. Só que o que a gente não tem são pessoas especializadas que realmente entendam do assunto, tá? Então a gente tem uma certa dificuldade nessa questão de mão de obra, que hoje está em todos os setores. E aí onde as divisórias Harmonia ela vem se diferenciando? Nós estamos no mercado há 30 anos. Então, a gente tem um amplo conhecimento de mercado, então a gente tem uma certa idoneidade dentro do mercado e a gente tenta procurar a melhor solução para o cliente trabalhando com a parte de execução. Então, a gente tenta alinhar essa questão do produto e a mão de obra e fornecer o pacote completo. Qual é a importância de escolher bem os acabamentos em um projeto, tanto na estética quanto na funcionalidade? Isso é uma dúvida muito forte do cliente, não é, Ju? Vilma, eu acho que o ponto principal se chama não ter o retrabalho, né? Então, se você não escolhe um produto adequado, com um sistema construtivo adequado, você vai ter problemas com curto período de tempo e você vai ter um retrabalho. Então, é isso que a gente orienta sempre os clientes e os profissionais. Quando a gente sugere algum sistema, né, algum sistema construtivo, a gente sugere ele do modo correto. Existem normas, existe uma normativa que se prega. E por que a gente segue essas normativas? Justamente para o cliente não ter o trabalho de refazer de novo, a dor de cabeça de não ter o projeto bem executado. Então é isso que a gente sempre orienta. Hoje, na construção civil leve, a gente tem uma infinidade de produtos, né? Então, cada dia o mercado ele tá mais atualizado. Então, não é toda semana tem uma novidade, tem um produto novo, tem uma cor diferente. E a gente precisa fazer um sistema diferente, certo? Porque a gente também tem uma responsabilidade civil sobre isso. E detalhe, não é? As pessoas buscam muito preço, não é? Isso, e aí a gente tem uma situação que hoje, né, devido à economia em si, as pessoas buscam preço e a gente tem no mercado profissionais que se aproveitam dessa situação. Então ele acaba oferecendo um preço, não entregando nada. Nada de qualidade. E dando um problema para a pessoa. Então, o que a gente pega muito hoje? Refazer problemas dos outros, refazer o processo errado. E aí a gente tem um sistema corrompido. Então, muitas vezes, o piso vinílico. O piso vinílico, ele dá trabalho, ele vai dar retrabalho. Não, é porque ele não foi instalado da maneira como precisa ser instalada, né? Ou o steel frame, que está muito famoso. Mas ele realmente é uma estrutura que suporta peso? É realmente uma parede estrutural? Porque a gente vê por aí um sistema mal feito, paredes trincadas, tendo alguns vícios de construção. Mas é porque foi um sistema executado de maneira errada. E aí acaba dando problema para o cliente, muitas vezes ele não entende, ele foi no errado e acaba voltando para você. Exatamente. Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes acontece isso. Sempre acontece isso. E detalhe, né? Falando nos clientes, eles buscam muito a qualidade, ele busca o que ele quer que seja funcional, porém, ele busca a praticidade, beleza e soluções rápidas. Conta um pouquinho para nós sobre isso. Hoje, assim, nós somos especialistas em trabalhar pequenas reformas, não enrolar. Então, o que eu penso muito? Seja uma obra comercial, seja uma obra residencial,
Quando é residencial, a gente tem um pouco mais de cuidado, né? Porque o cliente, geralmente eu entro no final da obra. Então, o cliente, ele já sofreu um processo longo, ele é que nem um casamento. Ele tá ali namorando, aí ele sofre, aí ele tem a felicidade, depois já tá acabando, ele já tá no divórcio. Eu entro no divórcio. Fora as contas, né? Isso, eu já entro na separação, né? E aí eu sempre brinco muito isso com a equipe. Então, a gente precisa ter uma seriedade, uma responsabilidade, oferecer aquilo, não deixar o cliente cansando, esperando, né? Assim, tentar dar a melhor solução para o cliente naquele momento, aquele acalento que ele está precisando. E um detalhe que você falou, porque nós primamos muito pelos clientes, seja de qualquer segmento, Ju. E o pós-venda da Divisória Harmonia, como que vocês trabalham isso? Eu brinco muito que, assim, eu pretendo não ter o pós-venda, né? Porque eu não quero ter o retrabalho de ter que voltar na obra do cliente. Então, problema de obra, ele acontece? Ele acontece. Não vou falar que a gente, nossa, não tem problema. Não, existem problemas. A gente trabalha com uma mão de obra que está hoje muito defasada. Eles não têm mão de obra e os novos não querem se especializar e fazer da maneira como a gente quer que faça. Porém, eu tento solucionar todos os problemas dessa obra no período de execução dela. Ou seja, tem que ser full time, aquele tempo naquele da ocorrência. Eu não vou ter que voltar na obra para desmanchar tudo de uma obra já feita, pronta, escalonada, né? Vamos resolver agora. Não vamos deixar. E eu deixar o cliente com um problema. Entendi. Então eu brinco e falo assim, gente, se a gente tiver que ter pós-venda... Não, daí vai falar, não, aquele encanamento, aquela parede. Exatamente. Então é melhor e aí é onde que eu falo muito que o meu pós-venda é o quê? É a indicação dos meus clientes para outros clientes. Perfeito. Então, tem problema, gente? Tem problema. Nós não somos 100% perfeitos, nós somos seres humanos. Mas a gente tenta resolver todos os problemas dentro do padrão dele ali. Para a gente não ter retrabalho. Exatamente isso. E aproveitando que estamos aqui nessa casa maravilhosa, que é o Clube Inspira, eu gostaria muito que você falasse o que a casa inspira, porque é uma casa maravilhosa, o que ela tem a ver com a sua empresa e que tipo de relacionamento está surgindo aqui para colaborar e fazer o crescimento aí da sua empresa. A casa inspira, eu falo que é um sonho do Maclay, né? E quando ele me ligou, me explicando todo o processo do que era o sonho dele, do que ele queria fazer, eu falei assim, não, eu tô dentro. Aí ele falou, não, mas eu não terminei. Eu falei, não, tudo bem, mas eu estou dentro. Eu já gostei. Porque eu já estou visualizando e eu tô vendo, e eu conheço a tua capacidade, né, de transformar, a tua capacidade de fazer e a tua garra de querer crescer. Então eu estou dentro. E aí ele falou assim, mas vai... Eu falei, vamos sentar e vamos organizar. E aí a gente começou a trazer alguns produtos da empresa para dentro da casa. Então a gente trocou o piso da casa, é todo com piso vinílico, sem grandes quebras, porque é um sistema bem feito. A gente rebaixou um teto que precisava, a gente criou-se ambientes, estamos ainda, né? Vamos fazer um forro que vai ser muito bonito no corredor. Então a gente começou a criar espaços voltados para o que a gente tinha de oferecer, o que a gente oferecia ali para ele. E a casa se tornou um sucesso. Eu brinco muito que ela é uma casa cor fixa, né? Porque ela não vai sair e os ambientes a gente consegue mudar eles. Então, eu enjoei desse forro. Eu posso trocar? Posso. Porque eu não tenho que quebrar nada. Eu simplesmente troco a estética funcional do negócio. E é uma casa modelo. Quem quiser visitar justamente para conhecer teu trabalho, pode vir aqui, que vai ter um pedacinho aqui. E é uma casa modelo, uma casa itinerante, que eu falo que nós vamos estar aqui, que a gente já recebe super bem, né? E que as pessoas adoram ficar aqui, que a gente vem passar tempo aqui, tomar café. Ai, que delícia. Olha, foi muito bom conhecer você e a sua empresa. E eu gostaria muito que você deixasse aqui as suas redes sociais e esse convite, né, para que todos venham conhecer o Clube Inspira. A casa, ela está aberta, né, as pessoas que estão dentro da casa, os escritórios que estão dentro da casa são pessoas maravilhosas. O projeto do Maclay, essa rede que ele conquistou é uma rede muito legal, porque a gente não simplesmente faz parte de uma rede social, de uma rede de network, a gente faz parte de uma família, né? Então, quando a gente entra, nós somos adotados. Eu brinco muito isso. Minha rede social da empresa é a Divisórias Harmonia, no Instagram.
Site também, divisoriasharmonia.com.br. E se alguém precisar de alguma coisa, estamos à disposição. Olha, muito obrigada pela participação. Foi um prazer. Estamos felizes aqui porque você abrilhanta também o nosso podcast. Ai, obrigada. Eu fiquei feliz também com a participação. Muito obrigada. Podcast com Vilma Birelli, finalizando aqui com essa maravilhosa Juliana. Com a maravilhosa Laisa Costa, vocês vão conhecê-la, vão se encantar com certeza, e ela vai contar um pouco da trajetória do trabalho dela e, claro, do Clube Inspira. Conta para nós aqui sobre você, sua formação. Sei que tem muitas pós, você estuda muito. Conta para nós um pouquinho quem é a Laisa Costa. Vilma, obrigado por essa oportunidade, é um prazer estar aqui, representando também como membro o Clube Inspira. Eu tenho muito do meu natural, da minha essência, um viés muito mais racional, muito mais estratégico. Eu sempre fui aquela nerdinha CDF da escola. Então, tudo isso é a minha composição de vida. Então, por isso que eu amo estudar, tô no trânsito, sempre que tem um tempo, tô ouvindo algo que edifica a mim. Hoje tem os termos, né, de mentalidade de crescimento, de mindset, sim. Mas na verdade é algo para a gente sempre tornarmos melhores a nossa versão. E é exatamente com isso que eu descobri meus talentos, meu trabalho. Eu sempre fui aquela amiga que na escola as pessoas pediam conselhos. Ai, o que eu faço? Justamente por conta desse impacto que eu até então gerava na vida das pessoas e não tinha consciência. Então, quando eu tive essa consciência aí já na vida adulta, eu me capacitei, foi onde eu fiz o MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV, hoje iniciando também um pela Mackenzie em Neurociência e Psicologia Positiva, e tenho mais outras 6 formações internacionais em desenvolvimento humano. Mas eu falo assim, Vilma, essa é uma base que o mercado exige do famoso currículo. Exato. Mas na verdade, o que é a minha essência, a minha missão, que transforma a minha vida é exatamente o impacto que eu gero na vida das pessoas de forma positiva. Porque vamos combinar? Hoje tem muita gente que também impacta o outro de uma maneira negativa. Exatamente. Então, quando a gente faz isso de uma maneira intencional, é realmente a minha alegria. Sendo paga ou sendo um conselho, um café, é o meu hobby, inclusive. Olha, pode ter certeza que tanto eu quanto o Derek vamos chamá-la muito para um café que a gente precisa. Já topei. E tendo esse olhar para o seu trabalho, através de nossas conversas, percebi que o seu foco é transformar vidas realmente, não é? Conta um pouquinho dessa sua experiência. Hoje, Vilma, no mercado geral, hoje estamos na era da informação. Então, hoje, tanto no meio digital, você sempre tem aquela coisa engessada. Aí, 7 passos para o sucesso, 5 passos para alcançar o triunfo, enfim. Eu sou totalmente contra isso. Cada um tem a sua maneira, a sua identidade e precisa ser respeitado. Por isso vem a transformação, porque não existe uma receita de bolo para um ser humano que cada um é de uma maneira. Então, aprofundando no meu trabalho, tem uma análise, eu passo a entender através de ferramentas e não da minha cabeça, como aquela pessoa funciona, como ela age, como ela reage, o temperamento, o comportamento, qual ali são as fortalezas e fraquezas dela, e nisso a gente vai trabalhando. Claro que aí soma, sim, a minha experiência, com 10 anos de mercado, com todos os atendimentos que eu já fiz, tanto individual quanto empresarial, e aí a gente faz essa composição focada em resultados. Então, quando eu percebo, inclusive, que a pessoa só vai para reclamar, só vai para desabafar, não é um ambiente que eu crio para a transformação, porque aí só fica na fala, só fica na teoria, só fica e não tem a ação, não tem a prática e não tem, consequentemente, um resultado. Então, eu foco muito na prática. Olha, muito interessante. E sobre os pilares que norteiam o seu trabalho, quais são? Os principais. Comunicação. Isso para a vida. Tem gente que fala assim, eu preciso muito da comunicação para eu vender.
Isso é quando a pessoa tem, assim, né, o mínimo de noção do que o resultado positivo da comunicação traz para a vida dela. Mas, na verdade, é para tudo. Tem uma hora que, quando você é mãe e tem filhos pequenos, você até manda, mas tem uma hora que você tem que negociar. E assim também é na parte profissional. Você não vai mandar, você não vai ser autoritário, então você precisa também negociar. Então, tem os paralelos, são os pilares de comunicação, de venda, de liderança, porque tem gente que também acredita que quando eu falo em liderança, já imagina no organizacional. Só que não existe um bom líder organizacional que não saiba liderar a própria vida e que não saiba ter um outro pilar, que é a inteligência emocional. Então, na minha concepção, através da psicologia positiva, através da neurociência, através de toda essa bagagem de ferramentas, eu atuo na comunicação, na liderança, na inteligência emocional, em vendas, porque também tem gente que acha que vender é só produto ou serviço. Mas você precisa vender uma ideia, vender uma proposta, um projeto, vender uma viagem, vender uma ideia para o marido que está pensando o contrário. Então, a gente está vendendo o tempo todo. Nós nos vendemos, né? O tempo todo, o dia inteiro, e é isso mesmo. E falando sobre isso, nós vamos falar um pouquinho de gestão de pessoas, que é aliada ao desenvolvimento humano. O que ela pode transformar no seu ambiente de trabalho para que ele seja saudável, a gente sabe que tem muitos problemas internos, e produtivo. Sim. Então, o que a gente pode falar sobre isso? É um tema que, meu Deus, todo corporativo vive, e a gente sabe que é pé de guerra, nem tudo são flores. É verdade, e é um tema extremamente importante, né, Vilma? Extremamente importante, eu vou responder ele através de uma analogia simples, que você passa, se não passar, ó, cuidado, hein? A gente não toma banho todos os dias? Todo dia. Bom, eu tomo. E por isso que eu falei, todo mundo passa, não é só os sábados. A gente toma banho todos os dias? Todo dia. Agora eu falo assim, fica um dia sem tomar banho. Nossa, impossível. Como diz aquele meme, Brasil, né? E Rio Preto ainda. Rio Preto, como diz aquele meme, a virar sinais. Nossa, a virar sinais. É exatamente assim que a gente precisa trabalhar conosco. Eu dei um exemplo do banho, porque eu tô falando muito do corpo físico. Sim. Quando a gente toma o banho, a gente tá se tornando uma pessoa saudável, uma pessoa limpa e até renovada. Você não é uma outra pessoa que você toma banho? Nossa, é uma delícia. A mesma coisa é quando você toma esse banho de uma higiene interna. Uma higiene do seu... A questão de fomentar a habilidade de inteligência emocional, até o teu espiritual, mas eu não vou entrar nessa parte, mas quando você realmente coloca em prática o desenvolvimento das habilidades comportamentais e dentre elas a inteligência emocional, é como se você estivesse tomando um banho diariamente. Sabe por quê? Na prática, como isso funciona? A pessoa está na empresa, ela ouve a rádio peão, a fofoquinha aqui, e aí às vezes uma conversa atravessada que ela não concordou, mas que não tem nada a ver com a empresa, ela pega aqueles 30 segundos, 1 minuto e dá um zoom. E ela fica repassando aquilo na cabeça o dia inteiro. E aí ela chega em casa, ela maltrata o marido ou o cônjuge, maltrata os filhos. E aí, ou seja, o que era uma coisa no âmbito empresarial, no âmbito profissional, vai para o familiar. E aí ela vai dormir, ela não consegue dormir, precisa tomar remédio. Então, assim, todas as áreas da vida começam a ser afetadas. Você acha que é justo por conta de 30 segundos que ela colocou na mente e teve um processo de ruminar, ficar com aquilo, ou seja, eu quero dizer que ela está suja. Ela precisa sim ter um diagnóstico do que ela sente, por que ela está agindo e reagindo daquela maneira, por que aqueles 40 segundos de repente estão parando todos os outros projetos da vida dela. E isso todos nós temos controle da nossa vida. Não tem como você falar assim, mas é culpa do governo, é culpa disso, é culpa do outro que me fez. Isso é um comportamento tóxico. Quando a gente grita com o outro, xinga o outro, é uma ação nossa. O que eu jamais posso fazer
é colocar a responsabilidade de uma ação minha no outro. Olha, eu te bati porque você provocou. Eu gritei com você porque você mereceu. Não, você gritou, você bateu por conta de uma ingerência sua. Incomodou. Mas não transfira para o outro. Então, só da gente fazer o que é seu, o que é meu, já é um banho emocional. E Olha, só que disso você já entende o que é o papel do colaborador, porque muitas vezes o colaborador se incomoda que o proprietário trocou de carro. Você acredita nisso? Só que ele se incomoda de algo positivo que talvez ele queria para ele. Só que os boletos que aquele proprietário tá pagando, as noites que ele não dormiu, ninguém sabe, ele também não quer. Exatamente. Então, essa mistura acontece, ela vira fofoca e ela altera os resultados de uma empresa. Então, quando a gente entende da nossa gerência, só daí a gente já se torna uma pessoa mais leve, inclusive. Olha, isso é muito importante. Então, você que está vivendo esse episódio contado aqui por ela, você presta atenção, tá? Porque vamos mudar isso aí. E outro detalhe, o que nós vamos falar agora é sobre a neurociência, psicologia positiva. Quando elas unidas dentro de um time, dentro do corporativo, as equipes conseguem desenvolver um comportamento melhor e o desempenho também, e a inteligência emocional, tudo isso colabora para que o clima fica melhor e a produção? Sim, porque aí, Vilma, a gente treina para que todos consigam assumir a sua responsabilidade frente ao seu escopo de atuação. Porque o que acontece hoje em várias áreas da vida, seja em casa, eu sempre transporto para tudo na vida, porque o comportamento humano, a inteligência emocional é para tudo. É para criação de filhos, é para casamento, é para tudo. Hoje a gente vê as pessoas misturando os papéis. Então, por exemplo, eu sou sua amiga, então eu me dou, não é que você deu esse direito, eu me dou o direito de falar o que eu quiser para você. Mas não, eu preciso ter um limite, porque se eu passar desse limite da amizade, eu vou ser invasiva na sua vida. Então, essa mistura de papéis acontece no ambiente de casa, no trabalho. Então, por exemplo, você, de repente, diz, por que fala que chefe não pode ser amigo de colaborador? Por isso. Porque mistura as coisas. Porque mistura as coisas. Eles estão se dando bem, sai para almoçar, sai num happy hour. A hora que o chefe precisa dar um feedback, falou, não acredito que você está fazendo isso comigo. Como? Não somos amigos? Exatamente. Ai, desculpa. É por isso que mistura as coisas, entende? A mesma coisa é o cônjuge que acompanha, de repente, o trabalho do parceiro. Aí acompanha, vai lá e dá um pitaco. Ele sabe que, 5% do que aconteceu. Mas ele quer dar ali um palpite para mudar a vida da pessoa. Então, a gente precisa tomar cuidado. Quando isso acontece muito na relação conjugal e profissional. Muitas vezes hoje eu percebo muito as mulheres que estão liderando, dominando o mercado, elas também fundem os papéis e elas se encontram numa energia muito masculinizada. Então ela sai de uma posição de liderança profissional e chega em casa querendo liderar muitas vezes, mandar, ser autoritária no comportamento. Então não tem nós não temos esse interruptor, né? Nossa, aqui eu tô trabalhando, aqui não tô. Mas a gente precisa ter essa gestão das emoções para elevar o impacto dos nossos resultados em diversas áreas da vida, porque somos integrais. Não tem como a gente desligar uma parte, ligar a outra. Então, quando você faz essa gestão, que é a liderança interna, a gente atinge esses resultados. Isso é maravilhoso. Então, você tem dúvidas, você procura aqui a nossa querida, porque ela vai passar as redes sociais e, claro, vai finalizar dizendo o que a Casa Inspira, o que ela demonstra e impacta na vida dela e também no profissional. Obrigada pela oportunidade, Vilma. É uma delícia, o tempo passa voando aqui. E eu quero dizer que, como eu disse no início dessa entrevista, que hoje nas redes sociais a gente encontra
tantas informações e algumas delas tão superficiais. Dessa mesma maneira, eu percebo hoje um movimento de rede de negócios muito iguais, muito parecidos, muito mais do mesmo naquele vocabulário popular. Só que o que eu prezo muito no meu trabalho e nas minhas relações é realmente a identidade, é o relacionamento genuíno. E isso que eu encontrei no Clube Inspira, porque realmente me inspirou a ser a minha melhor versão, a contribuir, seja com palestra, seja com café, seja com conexões, mas realmente é um ambiente que te inspira a estar. É aquela coisa que você não faz por obrigação, você faz por querer. E você fica animado ao próximo encontro. E é isso que eu sinto aqui com todos, inclusive com você agora. Ah, muito obrigada. Então agradecemos a sua estada aqui com a gente nesse momento bastante importante, que hoje, dia 25 de março, um dia muito especial para casa, para o Maclay. Então, muito obrigado pela sua presença e deixa sua rede social. Muito obrigado. Sigam-me nas redes sociais, Laisa Costa Oficial. Com Vilma Birelli, com a maravilhosa Valéria Scarmagnani. Isso. Falei certo, Valéria? Certinho. Sobrenome é meio complicadinho. É chique, né, gente? Hoje nós vamos falar de um assunto aqui que para muita gente é tabu. Mas antes de falar sobre isso, gostaria muito que você se apresentasse, falasse sua formação, que eu sei que não é pouco, né, Valéria? Fala um pouquinho sobre você. Eu sou Valéria Scarmagnani, pedagoga, educadora sexual e sexóloga. Tenho 3 pós-graduações e aí a gente se aprofundou um pouquinho para poder trabalhar no meu ramo, que é sexy shop. É isso aí. E para você que está aí, ai meu Deus, vai falar desse assunto, e vem a pergunta, não é, Valéria? Muitas pessoas ainda tratam esse assunto sobre sexo como tabu. E na sua visão como educadora, como entendedora desse assunto, fala para nós qual é a importância real de falar sobre sexualidade, porém com muita responsabilidade e informação, que é o que todos nós precisamos. Bem, eu trabalho nesse ramo já tem 15 anos. E assim como as pessoas, eu também era leiga no assunto e o meu marido jogou essa responsabilidade no meu colo. E aí eu entendi que as pessoas normalmente, quando se trata de sexualidade, não é por amor, é pela dor. E aí eu fui me especializar por quê? Porque eu recebia casais, mulheres, homens que realmente estavam lá para solucionar algum problema dentro do relacionamento, não só para melhorar, mas realmente para alguma coisa que estava ali chegando no desespero. E por isso eu fui me especializar. Por quê? Nós fomos educados de uma forma em que falar de sexualidade é feio, é sujo, é promíscuo. Só que sexualidade, ela tem que ser vista como saúde. Então não basta você vender produto, você tem que vender qualidade de vida para as pessoas. E é o que eu faço. Olha, muito lindo isso, e eu acredito muito que todo esse conteúdo que você está conversando aqui tem que ser a base em casa, a base familiar. Por quê? Principalmente quando crianças, adolescentes, temos que saber tudo em casa. Porque na rua vai vir de uma outra maneira, com a malícia, e aí sabemos muitos casos que acontecem justamente por isso, não é, Valéria? E outro detalhe, falando agora do sexy shop. Então você tem um sexy shop, nós conhecemos através das redes sociais, e conta para nós o que um sexy shop pode contribuir para o bem-estar de um casal, ou de pessoas, para elevar a autoestima, o autoconhecimento, porém de uma forma muito saudável e educativa. Certo. Sexy shop, antigamente, era visto como um lugar promíscuo. Então, as pessoas muito pouco frequentavam. Mulheres não frequentavam sex shop até ter lançado aquele filme De Pernas pro Ar, onde, no filme, foi mostrado que não era um lugar sujo, feio, promíscuo, escuro, vulgar. E a gente montou o sex shop com a proposta realmente das pessoas entrarem como se estivessem entrando num supermercado, numa farmácia,
Porque é fisiológico, é necessário as pessoas sentirem algo mais. E a rotina, ela acaba destruindo casais. Muitas mulheres ficam viúvas, perdem o parceiro e param de ter relações. Isso atrofia o canal vaginal. A mulher começa a ter incontinência urinária, ela começa a ficar nervosa. Isso pode desenvolver em pessoas mais velhas até um Alzheimer. Olha Porque só. é uma energia que você realmente precisa externar e jogar para fora. Hoje, sex shop é tratamento. Mulheres que têm incontinência, mulheres que têm vaginismo, que sentem dor, porque não é normal sentir dor no ato sexual. Em nenhum momento da relação é normal sentir dor. Homens que fazem cirurgia de próstata, por exemplo. O médico vai lá, tira o tumor, corta algum nervo. Eles tentam suicídio porque perderam a ereção. Eles não se veem capazes mais de ser homens, de dar prazer para uma mulher. Muitas vezes você pode regredir esse quadro quando essa musculatura não foi tão afetada, fazendo exercícios. E para comprar os materiais para fazer esse exercício é só no sex shop. Ele precisa de uma bomba peniana, a gente tem para vender. Isso tudo com acompanhamento de fisioterapia, lógico que a gente não vai ensinar as pessoas de uma forma que elas vão aprender sozinhas. Não, sempre a gente indica um profissional para poder auxiliar. Principalmente a história do pompoarismo, que todo mundo compra um curso na internet e acha que é fácil de fazer. Não é. Eu sempre recomendo minhas clientes a procurarem uma fisiopélvica para estar auxiliando elas a fazerem o exercício da forma correta. Porque senão o que não está tão bom vai piorar e o que está bom ela vai estragar. Porque ela quer aprender simplesmente a ser um fenômeno que aperta e solta. E não é assim. E não é assim que funciona. Então a gente tem produtos para a saúde realmente e tem produtos que vão levar o casal a outro nível de relacionamento, melhorando a conexão, melhorando a conversa, fazendo com que esse casal se encaixe melhor, que a mulher consiga chegar para o homem e falar, é assim que eu gosto. Porque nós fomos educadas a servir e não a indicar para o parceiro, olha, eu gosto assim, eu quero assim. Por quê? Porque a gente tem vergonha. Porque não foi permitido. A gente aceita tudo que vem. O homem se satisfaz, ele está sempre pronto para o sexo. Ele pensa em sexo 360 vezes por dia, e nós? Na casa, no filho, no boleto, mas nunca em sexo. Então, uma coisa que nasce aqui, começa aqui, como que você vai realmente estar pronta se você nem pensou nisso? E é isso que a gente ensina. É esse o caminho que a gente dá para os casais. Porque o homem chega lá, minha mulher não toma iniciativa, eu tô de saco cheio, porque só eu que tenho que tomar a iniciativa, só eu. E a mulher, em contrapartida, joga no homem uma responsabilidade que não é dele. Porque o seu orgasmo tem que partir de você. O outro é só um coadjuvante nessa história, mas você tem que conhecer seu corpo. Você precisa disso. E hoje, graças a Deus, a cosmética vem para ajudar a gente, porque tem géis sensoriais maravilhosos, que gelam, que esquentam, que vibram, que facilitam o orgasmo da mulher, que vasculariza essa região, fazendo com que a mulher tenha vontade e consiga atingir o orgasmo. Que tenha o desejo. Exatamente. Mulheres na menopausa sofrem por falta de lubrificação e não querem falar pro parceiro. Aí o homem acha que a mulher não gosta mais dele porque não tá lubrificando, porque não tem prazer, mas é uma coisa fisiológica. E os homens, graças a Deus, estão aprendendo isso hoje, né? Então, um lubrificante não vai afetar a relação do casal, vai facilitar. Vai deixar que a mulher, vai fazer com que a mulher não sinta mais aquele desconforto ou aquela dor e vai facilitar para os dois. Os dois vão conseguir sentir prazer independente de estar usando um lubrificante. Não é que a mulher não tenha prazer, que ela não consegue se lubrificar por conta dos hormônios. Aí o homem que entende isso e é inteligente, além do lubrificante, ele vai comprar um vibrador para realmente vascularizar essa região. Entendido. E uma dúvida, por exemplo, o casal, ele quer ir no sex shop, mas ele não sabe como falar para a mulher ou a mulher vice-versa. Ou muitas vezes
Ele fala, nós vamos lá, nós temos que procurar um médico, independe do médico, ele pode falar diretamente com a sexóloga, no seu caso, e não precisa passar por um médico. Como que funciona? Existe uma comunicação entre você e uma ginecologista, um urologista? Como que funciona isso? Olha, tem algumas ginecologistas, eu sou fã de uma, que é a doutora Cristiane Navarro, se me permite falar dela aqui. Sim, pode falar. Que ela é antenada, ela é moderna, ela pensa muito nessa situação da mulher 50 a mais, e inclusive na sexualidade. Então ela indica a gente indica ela. Porém, a grande maioria dos médicos, eles estudaram fisiologia, mas não estudaram nada da parte sexual. Que então você vai no emoção. médico, muitas vezes a mulher está com um problema hormonal e muitas vezes ela não tem um problema hormonal, mas ela também tem a dificuldade de se lubrificar por falta de estímulo. E o médico não entende isso. Ele não entende. A grande maioria não encaminha essa mulher para uma sexóloga, para uma fisioterapeuta, porque ela pode estar, sim, com a musculatura bem flácida, e aí eles querem fazer a cirurgia do períneo, o que não vai resolver o problema. A musculatura vai continuar flácida. Ele só vai pôr uma redinha ali, deixar um negócio ali, mas ali não resolve. Entendeu? A fisioterapia resolve. Ela vai ensinar e é para a vida. O que você aprendeu na fisioterapia, você vai levar para sempre. Então, eu falo que muitas mulheres precisavam conhecer uma fisioterapeuta pélvica muito cedo para chegar na velhice e não ter incontinência urinária, não ter dor, não ter flacidez. Na hora da relação não fazer aqueles barulhos que a gente chama de flato vaginal, porque entra o ar ali e faz esse barulho. Porque ela está cuidando dessa musculatura. Porque o períneo nada mais é do que músculos que parecem uma rede, que com o tempo vão perdendo a força, como um elástico, e vai ficando tudo flácido. A bexiga desce, o útero desce. Se você mantém isso forte, você sempre vai ter essa musculatura forte, você vai ter força na vagina e vai ter força para mandar a glândula que produz a sua lubrificação trabalhar e te deixar sempre lubrificado. Olha, assunto muito interessante. Você que ouviu aqui a Valéria, se estiver passando aí por um desses sintomas, conversa com ela. Antes de procurar o médico, conversa com ela e com certeza ela vai conseguir te entender e vai falar, olha, isso eu resolvo, ou isso é com a doutora tal. Então, você está gostando desse assunto? Você pode procurar muito mais informações com as redes sociais dela. Antes dela falar a rede social, nós queremos muito que você fale o que resume o Clube Inspira para você nessa sua área tão emocional e gratificante para mulheres e homens. Então, gostaria que você falasse do Clube Inspira e depois inspirar as pessoas falando da sua rede social. O Clube Inspira, ele faz com que a gente tenha vez e voz, né? Nós que somos empreendedores, pequenos ou grandes, a gente tem mais uma porta de comunicação. E no meu caso, principalmente, porque ainda é um tabu falar sobre. Então, quando a gente se reúne entre mulheres e homens, a gente quebra esse tabu e faz as pessoas entenderem que não é feio, não é promíscuo e que é saudável. E a minha rede social a minha particular é Valéria Scarmagnani, e o sex shop é @sexshop-Rio-Preto-oficial. Sex com X, sem o Y, Rio Preto tudo junto. Isso aí, pessoal. Vocês tiveram aqui uma aula praticamente com a Valéria e estamos muito felizes com a tua presença. Obrigada, aqui. Eu que fico honrada com isso. Muito obrigada. E esperamos nos falar mais vezes, porque é um assunto realmente muito educativo. E para você que nos seguiu até agora, nos acompanhou, um super beijo. Estamos recebendo aqui a Maiara Carvalho. Seja muito bem-vinda. Você muito obrigada. Amei o convite. Muito obrigada. Olha, é uma inspiração para nós. E eu quero que você se apresente, conte a sua formação, fale um pouquinho de você. Pode deixar. Sou Maiara Carvalho, trabalho com semijoias há 15 anos. Mas antes disso, eu fui trabalhar com outras coisas. Eu iniciei minha jornada de trabalho com farmácia bioquímica, então me formei em farmácia. Trabalhei 2 anos em drogaria, eu vi que não era o que eu queria.
fui para engenharia civil, cursei engenharia civil, no meio da faculdade fui ganhando corpo, semijóias, comecei a vender inicialmente em maletas, nas casas, e eu fui gostando cada vez mais disso. Então eu me formei em engenharia civil, falei, vou apresentar meu TCC e abrir minha loja, e assim eu fiz. Apresentei o TCC em novembro, abri minha loja em dezembro, na maior correria, mas deu tudo certo. E estou até hoje com a minha loja. E a gente pergunta, e a engenharia? Engenharia foi uma faculdade ótima, muito difícil, mas eu falo que tudo a gente usa na vida, né? Engenharia civil dá muita noção de administração. Então é uma faculdade que eu uso também. E farmácia muito, porque eu medico muita gente. Tenho certeza. Esse é o verdadeiro remédio, gente. Acredite. Eu frisei muito, Maiara, aqui, ó. Farmácia bioquímica, engenharia civil. Gente, é muito amor envolvido. Por isso que eu digo, o que você faz, o que você executa, é isso. O que a gente faz com amor, não importa a faculdade que fez. Olha o resultado. E antes da gente começar as perguntas, sabe que eu sou curiosa. A gente, quando vê uma joia, uma semi-joia, a gente não aguenta. Fala um pouquinho aqui dessas peças maravilhosas que você trouxe aqui para mostrar para o público. Ó, eu trabalho com semi-joias de alta qualidade. Eu sou muito perfeccionista, tudo que eu vou fazer. Então, aqui todas as pedras são zircônias, que são pedras de alta qualidade. E o banho que a gente aplica nas peças também é de alta qualidade. Quando as peças brancas são ródio branco, as douradas são banho de ouro, 18 quilates, e eu também trabalho com prata 925. Então, não é porque é semi-joia que são todas iguais. Existem inúmeras semi-joias e semi-joias diferenciadas, com qualidade superior, que são as minhas. Nossa, parabéns, parabéns. Obrigada. E outro detalhe, né? Queremos saber aí a cidade que fica a loja dela, porque Rio Pretense, você vai ter que gastar um pouquinho com combustível, tá? Conta pra nós. Ó, minha cidade, a loja física fica em Nova Granada, fica 30 quilômetros daqui, é pertinho. Mas nós enviamos para todo o Brasil. A entrega aqui em São José do Rio Preto eu consigo fazer no mesmo dia. E a gente tem uma taxa de entrega de R$ 9,90, então é uma taxa muito baixa. Muito baixa. A gente consegue fazer essa entrega, chega coisa mais linda, é uma experiência também maravilhosa receber a caixinha toda recheada na casa, com os mimos, então também é uma delícia, tanto ir na loja quanto receber. E aproveitando o assunto, e aproveitando o que você disse, que envia, alguém despertou interesse aqui em representar a sua marca da cidade vizinha ou de São José do Rio Preto, é possível? Na verdade, eu recebo muito essa pergunta, só que eu não trabalho com revenda. Eu trabalho só na sua exclusivamente com a loja, site e Instagram. No mundo da semi-joia, isso é até muito comum, trabalhar com a revenda. Só que como eu sou muito focada na qualidade, em ter o total controle das peças, eu prefiro não expandir dessa forma e acabar perdendo a qualidade. Perfeito. Então eu prefiro deixar loja e site e não a revenda. Olha, uma informação muito preciosa, porque eu tenho certeza que tem gente ali, ó, com o olhinho piscando assim para representar. Mas ela já explicou. Então, gente, tem curiosidade? Entra no Instagram, tem site também? Tem site também. Tem o site. No finalzinho ela vai passar tudo para nós. Sim. Nós já conhecemos a maravilhosa, sabemos que ela não aplica injeção, tá bom? Já apliquei então, alguma. Já passou isso aí. Foi. E também não está envolvida na engenharia. A engenharia dela está aqui, ó, e ela medica isso aqui para você sarar de todos os seus problemas. Isso mesmo. E vamos lá, Maiara. O que torna uma semi-joia ser tão desejada, igual ela caiu aqui, eu já estou desejando. E para as mulheres de hoje, e homem também, quer usar semi-joia? Conta para nós. Com certeza. O acessório vem sendo cada vez mais usado. O diferencial é o acabamento, a beleza das pedras. Então isso acaba enriquecendo o look, né? Quando a gente se monta para sair numa festa, num evento, a gente pode estar com a roupa linda ou o que for. Se a gente não colocar um acessório, não dá aquela fechada no look, né? Exato. O acessório traz cuidado, parece que a gente se arrumou com cuidado, priorizou cada detalhe, orelha, pescoço, as mãos. Então ele dá essa finalização, esse fechamento no look. É um pontinho ali principal. Exatamente. Não é? Que você tá impecável, um vestido, uma calça, um tailleur,
mas a hora que coloca uma semijoia, um acabamento, Muda tudo. é como na construção, olha aí. Exatamente. É o acabamento, É o acabamento. o fineza ali, o detalhe. Eu faço muito vídeo também no Instagram mostrando o look lindo, sem semijoia, e depois com semijoia. Olha E a isso. diferença é Maravilhoso. gritante. Que bacana. Sim. E como que uma pessoa pode escolher a semijoia, né? Porque ela vai unir beleza, versatilidade e a elegância no seu dia a dia. Então, como que é essa escolha? Ó, a escolha a gente tem que levar em conta, primeiro, personalidade da pessoa, o tipo físico, porque dependendo, se o pescoço é muito grosso, às vezes a pessoa não se sente bem com uma choker mais justinha, então precisa colocar um brinco para alongar, um colar mais longo para fazer esse trabalho de alongar. Já pessoas mais magrinhas, às vezes gostam de colocar uma choker, valorizar mais o pescoço mais longo, por 3 ou 4 colares. Então a gente respeita o biotipo, a personalidade, o tipo de roupa que a pessoa vai usar em determinado evento. Tem que ser várias coisas levadas em consideração e eu dou muita dica sobre isso no Instagram. Na realidade, você dá uma assessoria, você não Isso. deixa a pessoa, olha aí, não. Sim, Mesmo que de repente eu queira, eu sou gordinha e eu quero colocar choker. Você, como tem esse olhar de consultoria, vai falar para ela, olha, não, claro que delicadamente você vai Sim. falar assim, olha, para o seu biotipo, eu aconselho tal peça, seria mais ou Sim. menos isso, né, Maiara? é exatamente isso. Até às vezes a pessoa nem sabe o porquê. Só que fala, ai, esse colar não dá certo em mim, ela já fica mais receosa. E tem o porquê. Até a nossa paleta de tons, geralmente as cores que a gente gosta é o que já é a paleta do nosso tom. Se é mais quente, mais frio, que a gente já tem isso, até mesmo sem saber o que é de fato. Mas lá na loja, eu e toda a minha equipe, as meninas, nós auxiliamos as clientes nisso, a ver o que fica melhor com o porte físico, com a roupa, o que combina melhor. Que coisa linda. E na sua visão, a semijoia, ela transforma só o visual ou a autoestima da pessoa vai ficar realmente mais que perfeita? Ela vai melhorar o alto astral. Gente, eu amo trabalhar com semijoias justamente por isso. Uma que, quando eu trabalhava em farmácia, a pessoa não vai muito feliz na farmácia, Não, né, gente? não. Que ela geralmente chega com algum Tá problema. com as dores. Agora, na semijoia é diferente. Elas podem até chegar com algum problema, mas logo elas estão sorrindo de orelha a orelha. Porque a gente já prepara um cafezinho, uma bolacha. Tem mulheres que eu falo, gente, é até bonito de ver, porque elas chegam desanimadinhas, começa a provar semijoia, já fica outro astral, a pessoa muda. Muda. É incrível de ver. Que coisa linda. E conta para nós, qual foi um caso assim, mais inusitado que você já recebeu na sua loja, ou alguém pediu para fazer? Você também faz personalizado ou você Fazemos. trabalha só as peças que você tem? Não Personalizado. faço personalizado do jeito que a pessoa precisar. Inclusive agora, recente, semana passada, teve rodeio na minha cidade e uma cliente minha gosta de peças bem marcantes, robustas. Eu fiz uma fivela para ela que pegava o pescoço todo. Jura? E ela é religiosa, eu personalizei uma cabeça de boi com um Pai Nosso, eu fiz do jeitinho que ela queria. E a peça ficou maravilhosa. Então a gente consegue fazer esse trabalho de personalização do jeitinho que a pessoa precisa. Que bacana. Então, o Sim. seu caso inusitado foi essa que realmente falou, eu quero Sim, extravagância. bem grandão. Maxi, né? Nós tivemos uma palestra ali na Sejô, palestra não, encontro com os arquitetos falando da maximização. Sim. Então, na semijoia também tem isso, não é? Exatamente. As pessoas que gostam do delicadinho, mas gostam do max. E vem uma pergunta, principalmente a minha filha, psicóloga, delicada, ela diz assim, mãe, coloca aquele fiozinho com aquele strass. Eu falo assim, filho, eu coloquei, mas eu não enxergo. Eu não enxergo. Eu gosto dessas coisas gigantes. Então, fala para nós esse seu feeling. Uma mulher estando ali no traje, elegante, mesmo que ela maximize colares, pulseira, anéis, ela está elegante também? Com certeza. Me conta. Eu até assisti esse encontro do maximalismo, eu adorei, inclusive. E, na verdade, eu acho que as pessoas têm medo de ousar, né? Muitas vezes a pessoa usa só aquele pontinho de luz por medo de errar.
Porque quando a gente faz maximalismo, a gente tem que ter um pouco mais de informação, justamente para não errar. Tem que combinar com a roupa. Por exemplo, você tá lindo hoje, tá tudo combinando, tá maravilhoso. E eu acho que as pessoas ficam com medo de errar e por isso que não ousam. Mas fica maravilhoso, o maximalismo bem feito. Eu sou suspeita, né? Tô com 4 colares também aqui, eu também adoro. Eu adoro. E o maximalismo não é só o tamanho da peça. Sim. Eu posso chamar eu tenho 4, 5 peças também de max, ou seja, eu Sim. tenho muitas informações ali. Exatamente. E como você é super elegante, tá lindo, você acaba sendo a própria modelo da sua loja. Então, elas são informações que combinam. Exatamente. Na loja ainda eu brinco, eu coloco uma peça, elas já tiram de mim, e eu sou apegada nas peças. Eu pego uma peça para mim, eu não quero vender, mas elas insistem e tiram do meu pescoço. Que coisa linda. Mayara, muito bom estar aqui com você. E agora, antes de você falar suas redes sociais, nós queremos saber de você. O que o Clube Inspira significa na sua vida pessoal e profissional? Conta um pouquinho para nós sobre essa casa maravilhosa que hoje, dia 25, está comemorando aqui o mês das mulheres. É maravilhoso, né? O Clube Inspira, para começar, esse lugar tem uma energia incrível, né? Eu falei para o Maclay desde o primeiro dia. Aqui tem uma energia tão aconchegante que a gente vem e quer ficar aqui, né? Exato. Para que tiver com um cafezinho, a gente não vai sair daqui. E é maravilhoso, é onde a gente pode fazer network, conhecer pessoas novas. É muito interessante a gente estar cercado de pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente, né? Crescer, ver coisas diferentes, fazer eventos, se conectar. Isso nos alimenta como empresários a ter visões diferentes, aí melhorando sempre. Então eu adoro. Muito obrigada. E passa para nós as redes sociais, tá? Para que todos possam ir lá na rede, fazer a solicitação aí da sua peça preferida. Isso. No Instagram e no site é Mayara Carvalho Semijoias. No site é www.mayaracarvalhosemijoias.com.br e no Instagram Mayara Carvalho _semijoias. Então é isso. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Fez aqui os nossos olhos brilharem. E desejo que voltemos a nos comunicar. Com certeza. Obrigada. Então viu? é isso. Super beijo. Obrigada.